ela vai tomar meu lugar lá, vai, ó, assumir tudo, para honra e glória do Senhor. Eu tenho um projeto aí meio doido lá em Brasília, não sei se vai dar certo. A gente vai ter que sentar para conversar. Eu tenho Deus me manda umas ideias assim, sabe que eu boto logo em prática, né? Eu tenho que ter mais calma. Boa noite, menina. Boa noite. Mas eu quero muito abrir minha casa novamente para as mulheres do Experiência do Lar, mas eu não posso pegar turma na minha casa. Eu quero abrir minha casa para outras mulheres mentorearem, entendeu? Eu quero que elas vão lá para casa, usem minha mesa, minha louça, elas usem o que elas quiserem. E eu ficar ali só assistindo. Eu estou na fase de assistir agora, na minha casa. Então, vou montar esse projeto aí legal para trazer as mentoras. Cada uma vai mentoreando um dia, para as mulheres virem também para Brasília. Brasília está com uma demanda grande e eu não tenho na linha Águas Claras, Asa Sul, para quem enviar, né? Então, o Senhor da Seara pede isso, né? Vamos orar para a gente começar. Já conversei demais, já são 8h17. Boas novas a gente conversa, né? Tão bom. Faz parte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos dado a direção, Senhor, desse trabalho. Resgata, Senhor, dentro de nós o ser esposa, que o Senhor forme uma identidade nova para nós como mulheres. Senhor, que nós possamos ser desafiadas pelo Senhor a sair do nosso ponto de inércia, Pai, e a caminhar para um alvo. Nós não queremos sair daqui as mesmas, mas queremos sair daqui com a tua soberana vontade sobre as nossas vidas. Pai, vem agora, Senhor, capacita-nos, nos dá a tua direção, nos dá o teu amor. Senhor, que a tua vontade seja soberana em nossas vidas. Nós queremos nos submeter ao Senhor. Nós queremos também a submissão aos nossos esposos. Tantas mulheres lutam com essa submissão em seu coração, mas elas primeiro precisam ser submissas ao Senhor, para que elas consigam ser submissas ao seu esposo. Pai, nos ajuda. Vem com essa aula agora, passeia com o teu Espírito Santo nesse lugar, e que o Senhor faça sempre uma boa obra em nosso meio. Nós estamos aqui nos sentindo à vontade, Senhor, com o passear do teu Espírito. Cada aula tem sido um transbordo da tua presença, e mais uma vez te pedimos, Senhor, habita no meio de nós. É assim que nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, porque tu se faz habitar em meio aos nossos louvores. Em nome de Cristo Jesus, amém. Gente, eu vim orando agora e é tão importante a gente entender essa submissão que precisamos ter ao Senhor para que a gente possa se submeter mais facilmente às questões do nosso casamento com o nosso esposo. Quando a gente não se submete ao Senhor, fica muito difícil a gente entender a submissão no nosso coração. E a submissão é um passo tão largo que nós mulheres temos que dar, porque nós vamos de encontro ao mundo, né? O inimigo tem colocado no coração das mulheres que elas não precisam se submeter em nada nem a ninguém. E isso é tão real, e o Senhor me chamou a atenção agora nisso, para eu alertar mesmo, até a mim mesmo, que nós precisamos dar um passo real de submissão ao Senhor. Dizer, Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade em mim. Essa semana eu vinha dando um testemunho para uma mulher que está aqui, e eu fui falando para ela alguns passos que eu dei de submissão ao Senhor. O primeiro passo que eu dei de submissão ao Senhor foi eu voltar para minha casa. Deixar as coisas que eu tinha que deixar para trás, que vocês já sabem. E eu voltei para o meu lar sem nada. Gente, eu voltei sem nada. Só com a mala, uma televisão no carro, e sem nenhuma esperança nem perspectiva de emprego algum. E eu lembro naquele dia, foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu vinha voltando de Recife para São Luís de carro. Porque eu sabia que ali o Senhor tinha um grande projeto para minha família, sabe? Mas foi duro passar por essa renúncia, por essa submissão ao Senhor. Não foi fácil, foram 3 anos muito difíceis, muitos. Eu andei em caminhos, assim, muito espinhosos. Porque sempre o que eu buscava era a minha posição social. Eu buscava isso, eu buscava ter um salário, eu buscava isso com muita ânsia no meu coração. E foi aí que Deus disse para mim, filha, não adianta você procurar.
todas as portas estão fechadas para você. Você se tornou uma mulher invisível. Ele chegou a me dizer isso. E eu disse, Senhor, porque o Senhor fez isso comigo? Filha, foi só para alinhar o seu coração com o meu. E ali, aquele processo de submissão, foi um processo tão profundo que eu passei, que eu deixei todo o meu eu. Mas o processo de submissão mais profundo que eu tive com o Senhor foi um dia que eu sonhei com uma criança. E ali, naquele sonho, o Senhor me mostrava que Ele queria de mim um filho. E eu não queria de jeito nenhum. Eu não queria, eu tirava Dio, botava Dio e ficava adiando esses planos do Senhor. E eu desobedeci ao ponto de ter um aborto com o Dio. Eu não liberava meu útero de jeito nenhum. E ali, naquele enfrentamento de dizer assim, gente, eu não vou conseguir, eu não vou. Aí foi quando eu tive uma hemorragia com o Dio. Eu tive uma hemorragia muito forte, fui parar no Santa Lúcia. Cheguei lá toda ensanguentada. Meu útero sangrava. E o médico disse, não tem outro jeito. Tem que tirar o DIU, porque senão você vai ter que tirar o útero todo. E você vai ter que passar um descanso agora com o DIU, sem o DIU, para poder colocar novamente. Vejam como é. E aí foi quando eu tirei. Eu tirei esse DIU e fiquei um período de repouso. Já estava tudo marcado. Mas nesse meio tempo, eu e meu marido, né, a gente praticou ato sexual, e ali eu nem imaginei que eu estivesse grávida, porque eu contei direitinho a tabela. A tabela estava contada assim, na certeira. E aí eu fui novamente colocar esse DIU, depois do prazo que o médico disse, olha, é um mês de descanso e no outro mês você coloca o DIU, certo? Certo. E eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu era a primeira. A sala estava toda montada, a enfermeira toda pronta, de capote, tudo certo. Ela chegou para mim e disse assim, olha, a gente não vai conseguir colocar o seu DIU. Aí eu disse, mas por quê? Porque o médico adoeceu. Eu disse, mas a sala está pronta, mas ele não vem, ele acabou de ligar. E aí foi quando eu voltei para casa. E pasmem, eu já estava grávida. Então ali eu tive que entender o que o Senhor tinha com essa criança no meu útero, sabe? E ali eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava indo para a posse do meu marido como ministro de música da Memorial. E aquele dia foi um dia de muitas emoções para mim, porque ao mesmo tempo que eu estava feliz com essa conquista do meu marido, né? Eu estava muito confusa, porque eu não estava conseguindo me imaginar novamente como mãe. E eu lembro que naquele culto, se vocês olhassem minhas fotos, eu estava com uma cara de desespero. Mas ali o Senhor foi trabalhando comigo. Ele disse, filha, eu preciso do seu útero para gerar uma criança. Eu já tenho te pedido isso há mais de um ano e você tem rejeitado isso. E ali o meu útero foi aberto, eu recebi a bênção da minha filha. Tive momentos de depressão pós-parto, né? Eu tinha muito medo da depressão pós-parto e tive ela realmente. Né? Eu tinha medo daquele processo de engordar tudo de novo. Eu estava pensando mais em mim, na verdade, né? Pensando no meu corpo, pensando na minha mente, querendo proteger isso e não querendo gerar aquilo que o Senhor estava me pedindo. E por que eu estou te dando esse testemunho hoje? Porque a gente precisa se submeter ao Senhor. Hoje eu estava com a minha filha na piscina, todas as vezes que eu abraço ela, eu digo, Senhor, o Senhor fez o melhor por mim. O Senhor me deu o melhor. E eu ficava resistindo. Eu resistia. E quando eu abraço essa criança, eu abraço com tanta força, porque eu digo assim, Senhor, isso aqui foi uma herança que o Senhor me deu. E eu nem imaginava, porque eu estava só focada no meu eu. Eu estava só focada no meu corpo e tentando proteger a minha mente contra uma depressão pós-parto. E isso tudo aconteceu. Aconteceu que meu corpo foi para 20 quilos a mais. Aconteceu que eu passei por uma depressão pós-parto.
Mas tudo isso me fortaleceu e me fez uma nova mãe para minhas filhas, minhas duas filhas. E como eu sou feliz com a minha filha. Mas até hoje eu sofro as consequências do meu pecado, do meu eu, do meu orgulho. E eu sempre fico pensando naquele filho que eu perdi. E eu sei que um dia eu vou encontrar com ele. Mas ali foi por pura desobediência de não querer renunciar, de não querer me submeter. Às vezes a gente chega a um ponto que a gente quer, que a gente acha que as nossas decisões, as nossas escolhas são mais importantes do que as escolhas de Deus na nossa própria vida. E a gente não pensa que o Senhor tem algo melhor para nós, a partir do momento que nós nos submetemos. E quando eu aceitei de vez, eu disse, Senhor, eu aceito ficar grávida. Eu aceito no meu corpo, no meu espírito, na minha mente, eu vou passar por tudo, mas eu vou enfrentar tudo, mas o Senhor vai me ajudar. E foi justamente isso. Eu passei por tudo, eu não estava livre de passar por aquilo. Eu não estava livre de ver meu corpo fazer uma sanfona. Eu não estava livre da depressão pós-parto que eu passei. Mas a diferença foi que o Senhor, ele me ajudava. Eu senti ele pegar na minha mão quando eu estava com depressão. Isso é algo muito forte. Você não vai estar livre das aflições. Você não vai. O que vai ser diferente é que ele vai estar com você. Todo o tempo. Ele vai te mostrar um caminho novo de andar com ele. E hoje eu sou assim, alegre, feliz, satisfeita como mãe. Porque minhas filhas me completaram completamente na minha maternidade. Eu não sei porque eu estou dando esse testemunho aqui, mas eu sei que alguém tinha que ouvir. E hoje, se o Senhor te pedir para você se submeter a algo que Ele está pedindo para você, não resista. Ele tem o melhor. Por mais que seja difícil passar no processo. Para mim não foi fácil. Mas hoje eu estou aqui com posse de vitória. Tendo minhas duas filhas aqui comigo, ao meu lado. Então, eu deixo essa mensagem para você sobre a submissão. A submissão é algo, ela te tira, ela te movimenta de um lugar para o outro e você muitas vezes resiste porque não sabe o que vai acontecer com você. Ou muitas vezes você sabe que vai ter que acontecer aquilo e você não sabe como desafiar aquilo. Mas o Jesus que eu conheço, ele vai te amparar. Porque você é filha. Ele vai cuidar de você. E você precisa tomar posse desse lugar de filha. Eu sou filha dele. Ele cuida de mim. Tá difícil? Tá. Meu casamento não tá fácil? Não tá. Mas eu decidi, eu escolhi me submeter ao Senhor. E os passos de submissão, eles são muito largos. Eles são passos muito poderosos. Mas, ao mesmo tempo, muito difíceis de dar. Por isso, não resista. Se você tiver que dar um passo, tiver que passar pelo processo, você vai passar. O Senhor vai cuidar de você, tá? Vamos lá. Respirando, voltando, não sei porque eu dei esse testemunho, mas tem alguém que teria que receber, eu no gravado ou aqui, o Senhor sabe. E se alguém quiser comentar algum passo de submissão que teve que dar, fica à vontade, o microfone é seu. Pode compartilhar com a gente, eu também quero ser muito edificada, tá? Podem aí me interromper e continuar. Então, tem renúncias que só você vai poder, você e o Senhor fazer. Eu tive que renunciar minha posição, meu cargo, meu concurso público, renunciar, tive que voltar para o meu lar, renunciar tudo, até cargo na igreja, era incrível, tive que renunciar tudo, me tornei invisível, e ali o Senhor ainda me pediu meu útero, e eu ficava pensando na provisão, como é que eu vou sustentar essa criança, como é que vai ser, como é que as coisas vão acontecer? E eu sou muito grata a Maria, que está aqui, né? Que a Maria, ali, no início da vida da Luísa, ela praticamente se mudou para a minha casa, me ajudou muito com Luísa. Muito mesmo. Ali, mais ou menos, o primeiro ano da Luísa, para eu trabalhar, para eu voltar para esse trabalho, a Maria me ajudou. E eu honro a vida dela aqui, porque ela foi minha companheira durante esse ano em que a Luísa precisou de um amparo.
e eu precisava voltar a trabalhar, meio expediente, né? E ela estava lá em casa, sempre cuidando dela, né, com amor, com carinho, e eu sempre incluo a Marinha em tudo que eu faço, como uma forma de honrar a vida dela, e ela hoje também está aqui, tá? Vamos lá, seu arrependimento. Esse capítulo foi muito forte, porque ele ensinou os passos de perdão, né? Tem alguns passos de perdão que a gente precisa entender. Eu trabalhei até com isso com a minha filha hoje. Ela não queria sair da piscina, e eu chamando, chamando, e ela não vinha, e eu chamando. Aí eu disse, filha, eu estou irritada porque você me desobedeceu. Ela disse, mãe, desculpa. Eu disse, não. Todas as vezes você me pede desculpa da boca para fora. Agora a gente vai chegar exatamente no lugar de reflexão dessa desculpa, ok? Aí ela, tá, mãe. Eu disse, tá atenta para ouvir? Ela disse, tô. Existem 3 passos para você dar antes de você pedir desculpa para alguém. Primeiro, você está confessando. Você errou. Aí ela disse, mãe, eu errei. A senhora pediu para eu sair da piscina e eu não saí. Tá bom. Você errou, né? Tá. Segundo, é o arrependimento. Você está arrependida pelo que você fez? Você tornou uma tristeza no seu coração ver sua mãe triste? Aí ela, sim, mãe. Pois é, esse é o segundo passo. Aí sim você vai pedir perdão. Porque senão você vai fazer de novo. E de novo. E de novo. Porque vai ser somente o perdão da boca para fora. E a autora nos leva à reflexão disso. Quando a gente pede desculpa da boca para fora, é porque aquilo não está produzindo algo em nós diferente. Precisa produzir algo diferente, precisa vir ao arrependimento. E o arrependimento passa antes pelo quê? Confissão, admissão. Eu admito que eu errei. Eu admito que não foi certo com você. Eu admito isso. Segundo, você se arrependeu? Causou uma tristeza dentro de você de fazer mal para o outro? Seja o que for que você tinha feito, então você já chegou no segundo passo. E aí você vai para o terceiro passo. E o terceiro passo é justamente esse perdão genuíno. Aí você fala, você me perdoa? Então, a autora passou isso para a gente como o perdão como um pedido de purificação, de libertação. Então, seu marido tem dificuldade de confessar as faltas dele para você, ou ele sempre está certo. Porque precisa surgir uma reflexão. Às vezes, se você gerar isso com perguntas, vai ser mais fácil para ele gerar uma reflexão nele. Mas se você já chegar e apontar o erro dele, aí vai ser difícil gerar isso dentro dele. Você pode gerar algumas perguntas, tipo, se você estivesse no meu lugar, você iria gostar? De uma maneira mais tranquila, entendeu? Depois que tudo, às vezes, precisa passar algumas águas por debaixo da ponte para você fazer uma pergunta assim. Ou então, assim, isso que aconteceu, produziu alguma coisa para você de boa? Porque eu preciso entender. Eu sempre faço essa pergunta para ele. O que aconteceu que você me falou? Produziu alguma coisa boa para você? Porque eu preciso entender, porque para mim não produziu, para mim produziu infelicidade. E aí eu preciso entender por que dessa atitude, entendeu? Eu sempre gero perguntas, porque aí a pergunta vai gerar para ele uma reflexão. E aí ele vai lançar isso para mim, eu vou gerar outras perguntas para ele. E aí vai gerando mais reflexão do que justamente chegar e apontar. Olha, eu não gostei da sua atitude hoje, viu? Você me repreendeu na frente dos seus amigos. Aí você está dando uma de mãe. Então você precisa entender que nem, seu marido não pode não gostar desse jeito de controle das atitudes dele, por mais que ele esteja errado. Tem homens que não admitem falhar. Isso é do próprio masculino, é da própria essência dos homens, não admitir falhar. E a gente precisa compreender isso. E gerar perguntas. Às vezes a gente fica assim, tão focada só naquilo que foi produzido, na dor que a gente está sentindo. Ai, Dani, mas doeu em mim, ele agiu daquela maneira, não foi certo. Eu sei, amada, mas se tu ficar remoendo na dor que tu sentiu, tu não vai produzir nada, arrependimento do outro lado. Às vezes dói escutar determinadas palavras, sabe? Dói.
Mas a gente, às vezes, precisa parar um pouco, ouvir, processar, entrar na sua mente para você poder dialogar. O diálogo só vem quando você está calma. Por isso que Provérbios é muito prático quando diz assim: a palavra branda alivia o quê? O furor. A palavra branda vai aliviar algo que tenha sido intempestivo. E a gente precisa entender isso com mais profundidade nesses momentos e levar os nossos maridos à reflexão das faltas que ele tem cometido. Ou então pedir isso, que o Senhor mova o coração dele. E por que não? O Senhor pode mover. O Senhor pode direcionar nossos maridos para isso, né? Não é que o Senhor vai ser só um gênio da lâmpada, né? Tem mulheres que fazem de Deus um gênio da lâmpada. Elas têm determinadas queixas, elas têm determinados pedidos para Deus quanto ao marido, aí ela fica raspando ali o gênio da lâmpada para ver se aquele pedido dela vai ser atendido. E às vezes Deus atende de outra forma, ele tem outros modelos de trabalhar, ele tem outras formas, por isso que a submissão ela faz você abrir o seu leque. A submissão abre o leque para as oportunidades do Senhor, do que o Senhor vai lançar para você e para o seu casamento. Às vezes a resposta de Deus vai ser: não, filha, agora não dá para eu atender seu pedido, não. Esse pedido não dá de jeito nenhum. Eu faço muito sentença, né, no tribunal. E quando os advogados pedem, há pedidos que eu nego. Não, isso aqui não dá, não, ó. Isso aqui está fora. Aí eu nego e o advogado fica, ó, tiririca comigo. Então, é mais ou menos assim, tem pedidos que não está no tempo de ser realizados pelo Senhor. Então, você vai continuar orando em cima daquele mesmo pedido, ou você vai pedir ao Senhor: Senhor, então me dá estratégias novas para eu orar por isso. Me apresenta novas estratégias, porque eu estou orando sempre pela mesma coisa, mas não acontece nada. Foi quando eu aprendi, porque eu chegava assim, sabe, mulheres? Eu chegava assim: Senhor, abençoa meu casamento em nome de Jesus, amém. Eu fico imaginando Jesus olhando essa oração. Ele quer que a gente seja específicas, ele quer montar novas estratégias de oração com a gente, sabe? Olha, foi a palavra que eu recebi hoje, foi tão linda. E a moça me falava assim: Dani, o Senhor, eu passei uma semana orando por você, porque eu queria entender qual era esse processo que eu tinha de lhe ajudar nessas suas agendas internacionais. E eu fiquei orando com isso, ela passou 50 minutos no telefone. E ela disse: sabe o que o Senhor me disse a seu respeito? Ele disse que seu pote de oração está cheio, está topado. Você já chegou em todas as estratégias de oração que ele te pediu. Mas falta agora a ação. Aí ação? Como assim? Ela disse: você vai precisar de pessoas que façam aquilo que você não faz no natural. Eu disse: uau, eu não vou conseguir fazer agenda internacional. Ela faz, de muitas pessoas, de muitos pregadores gospel, né, lá em Orlando, na Flórida. Ela já faz isso, ela já mexe com isso, já mexe com evento, tudo. Para ela é tranquilo fazer abertura de porta nisso. Para mim, que estou aqui do outro lado do mundo, como é que eu vou fazer? Eu não tenho know-how para fazer isso, eu não conheço pessoas para fazer isso. Então, a gente precisa, muitas vezes, a gente vai estar orando, o pote da oração vai estar enchendo, mas a gente vai ter uma hora que a gente precisa entrar na prática da ação. E vai ter momentos que você vai precisar compreender, assim, a essência do que é o seu marido. Tem mulheres que passam anos ao lado do marido, não sabem nem a essência dele, não sabem nem qual é o tipo de personalidade que ele tem. Então, você precisa conhecer o que é dado à personalidade do seu marido, quando ele comete uma falta com você. O que é realmente, assim, que o inimigo tem trabalhado na mente dele para ele fazer. Você precisa diferenciar essas coisas, para você orar estrategicamente por cada uma delas. Então, hoje o Senhor está alertando alguém aqui, eu não sei quem é, mas ele está falando muito forte no meu coração, até para mim mesma. Há momentos que você vai realmente, assim, empenhar valor de oração para o seu copo transbordar. Transbordou. E aí, o que é que eu vou fazer com isso agora? Você vai para a ação. E a ação vai exigir de você o quê?
inteligência emocional, diálogo, momento de espera, falar, ser sensível com as palavras. Tem mulheres que não são sensíveis com a palavra. Tem mulheres que não sabem o jeito de agradar o marido. Até isso. Tem mulheres que não sabem esse tempo de agrado. Então, você precisa caminhar no agir também. Na oração e no agir. E Deus falou muito forte isso comigo hoje. Muito forte. Através daquela mulher. O seu copo de oração está cheio, está topado. Olha, todas as estratégias de oração que o Senhor me pediu, eu fui fazendo. Pá, 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 pá. Chegou um ponto que, pum, cheguei no teto. E aí o Senhor disse, agora eu vou começar a trabalhar no natural, porque no espiritual já foi aperfeiçoado. O Senhor já deu tempo. E agora ele vai lançar aqui para a terra esse tempo determinado na minha vida. Então, ele vai colocar pessoas para me ajudar nisso, a agir, aí no agir das coisas. Ontem mesmo eu fiquei até 1h da manhã orando por vocês, acho que 1h, 1h30 da manhã. Tinha algumas mulheres que estavam precisando muito no mundo espiritual. Porque eu entendo assim, final de propósito é o tempo mais perigoso que a gente tem, você sabia? Esse é o tempo mais perigoso que a gente tem, porque a gente tende a olhar o final do propósito e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Só que o pote da oração tá cheio. Olha o que Deus está me falando agora. O pote do que a gente orou tá ficando cheio já. Foram muitas orações que a gente empenhou aqui. Agora vai começar a baixar o tempo dessas orações, para o natural, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu marido. Então, o inimigo não quer que isso desça. E ali está travada uma guerra. E eu vinha conversando com a Mona Lisa, antes da gente entrar. E ela disse, Dani, a batalha está grande? Parece que o negócio não esfria, não. É só batalha, só batalha. Porque a gente está no final. A batalha se intensifica no final. Lembra aqueles filmes épicos? O filme épico. Qual é a melhor batalha, né? A batalha final? É a mesma coisa. O espiritual é isso. As orações subiram como um cheiro suave. Agora vai ter que descer para efetivar a vontade dele. E nesse descer é que muitas mulheres se perdem nesse descer, porque elas não viram ainda nada acontecer, e aí elas ficam desesperadas. Ai, não aconteceu nada, e aquela ansiedade vai batendo e as coisas vão... Aí o Senhor vai dizer, desse jeito, o inimigo vai achar brecha, e aí você não recebe a sua bênção. E, gente, olha, eu fiquei tão admirada com a história da mulher cananeia que eu falei hoje. Aquela mulher ela não desistiu, não. Os discípulos queriam botar ela para fora. E ela foi, interpelou o Senhor. Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. E Jesus olhou para ela e disse assim, eu vou tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Como é que eu vou tirar pão dos filhos para dar aos cachorrinhos? E ela disse para ele, verdade, Senhor. Ele não foi ousada. Verdade, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Até eles. Então, eu sou filha e eu mereço a atenção do Senhor. E ali, a fé dela, foi ao ponto que o acesso dela foi quando ela apresentou a mesa. Aí ela teve o acesso ao mundo espiritual. Ela recebeu a bênção dela. Tem determinados acessos que você está prestes a receber, mas aí acontece o final do propósito, você está já cansada, e aí o Senhor te dá um novo ânimo, pede a Ele um novo ânimo, Senhor, me dá um novo ânimo, como diz a tua palavra, Colossenses 3:23, tem de bom ânimo, e eu sempre peço um novo ânimo, final de propósito, eu já peço um novo ânimo, Pai, me dá um novo ânimo, para que eu não desista do propósito. Tem muitas mulheres que começam o propósito e não finalizam. Propósito, o Senhor quer provar o teu coração. Por isso que é super importante a gente trabalhar isso aqui. Porque a gente está no final, já no finalmente do nosso propósito aqui. E as orações estão sendo ouvidas, tá? Já tem muito testemunho.
Muito testemunho. E esse testemunho vai chegar na sua vida também, eu creio. É por isso que estamos orando aqui. Seu livramento. Alguém quer falar antes de eu... Janaína, pode falar, querida. Ô, Dani, e essa questão da ação, e assim, eu tô vivendo isso, né? Porque eu peço pro Senhor, me dá estratégias, né? Porque eu oro por um determinado assunto, né? Que você sabe qual é há anos, e falei, Senhor, me dá estratégia, me dá estratégias. E aí, ontem, a hora que você colocou lá no grupo para orar os Salmos 91, eu comecei a orar na minha casa, né, e orar e declarar, e pedir o livramento, porque eu já estava lendo o capítulo do livro, e pedi o livramento. Aí, o Senhor, assim, me deu estratégia através da vida da Ju Rosal, que ela tem o hábito de coar o café e escrever os salmos no coador, não sei se você já viu. E eu estava com aquilo na minha cabeça, falei assim, eu vou começar a escrever, e fui percorrendo os salmos, e fui escrevendo em todos os meus coadores de café, porque assim, vai ter dias que eu vou fazer, e vai ter dias que o esposo vai fazer. O dia que ele for fazer, ele vai ler um versículo ali. Então, a semente vai ser lançada, né? Como você disse na aula passada, né? A semente, ela tem que ser lançada. E não só para ele, mas só para mim, porque ali eu vou também estar meditando na palavra de Deus, né? Assim, foi uma forma que Deus falou comigo, né? De ação, de estratégia. Olha aí, a palavra chegou, tá vendo? É isso. Você vai precisar orar, vai precisar continuar orando, vai, mas vai chegar um ponto que vai entrar no processo da ação. E é necessário que a gente entenda isso profundamente, né? E muitas vezes a gente está tão desfocada, pedindo só pelo nosso eu, só pelo mesmo pedido sempre. O Senhor quer dar outras estratégias, Ele quer que você arrodeie mais, que entre outras ruas, né? Às vezes eu venho aqui em Recife, eu venho cortando o trânsito, quem é de Recife sabe, né? Aqui é muito trânsito. Então eu venho cortando por outras ruas, sabe? Às vezes o Senhor quer fazer você caminhar por outros lugares, em outras ruas, mas você continua indo pela mesma rua, pelo mesmo viés. E aí ele vai dizer, filha, essa rua vai ficar sem saída. Ela vai ficar sem saída. Você precisa entrar em outros processos, conhecer outras pessoas, entrar em uma mentoria, entrar num curso, ler outro livro, ler a Bíblia em aspectos diferentes. Às vezes, todo ano o Senhor diz assim, filha, renova a tua Bíblia esse ano. Oi, mas é a mesma Bíblia. Mas as linguagens são diferentes. Eu falo com você de forma diferente. Até isso, o Senhor me pede assim, ó, para modificar, porque a gente quer sempre permanecer no mesmo padrãozinho. E o Senhor quer que a gente dependa dele completamente, até para entrar em outro padrão. Então, é sobre isso, sabe? A Janaína me apresentou aí essa estratégia linda que o Senhor lançou para ela. Ela estava orando, ela já ora sobre isso há anos. E agora o Senhor tem outras estratégias. Pode falar, Mona. Sobre essa questão de estratégia, né? Geralmente a gente vive na zona de conforto, né? Eu estava assim, falando para Deus, Senhor, o que é isso? Parece que eu ando em círculo, acabando voltando para o mesmo lugar, sabe? Tipo assim, vivendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, né? Hoje eu estou vendo o meu casamento, o que eu vivi há 4 anos atrás. São os mesmos sintomas, as mesmas dificuldades. Eu posso dizer que é o mesmo deserto, sabe? E assim, o que Deus vem me ensinando é que eu tenho que agir diferente. Eu tenho que mudar essa rotina de eu viver, sabe? Porque se a gente quer resultado diferente, a gente também tem que fazer diferença, né? Então, tipo assim, eu fico pensando assim, não, até para mim mesmo, eu tenho que começar a fazer coisas diferentes para mim mesmo, entendeu? Então eu fico pensando, não, meu Deus, é orar diferente, tem que ser estratégia diferente, agir de maneira diferente, porque enquanto eu fazer as mesmas coisas, é como se eu estivesse andando no mesmo círculo e tendo os mesmos resultados. Ótimo, você apresentou um exemplo maravilhoso. Suelen, pode falar, querida. Pegando só o gancho aqui do que a Mona Lisa falou, muitas vezes a gente se pega achando que o fazer diferente para aquilo que a gente tanto almeja acontecer é de algo assim muito extraordinário. Nossa, então eu vou fazer um curso, vou fazer isso, né?
Mas muitas vezes, sabe o que Deus pede para a gente fazer diferente? Muda hábitos de rotina, hábitos pequenos, entendeu? Coisas parecem assim, inofensivas, sabe? Hoje, todo o meu hábito da minha rotina não lembro praticamente nada do meu hábito de 2019, de último ano, digamos assim, do meu loop emocional negativo. De 2020 para cá, os meus hábitos, a minha rotina, o horário que eu acordo, o que eu faço dentro de casa, até as coisas, sabe? Sabe aquelas coisas, até o jeito de arrumar as coisas dentro de casa, de lavar a vasilha, é tudo diferente. Então, a gente fica achando que, às vezes, é esperar uma grande coisa acontecer, né, Dani? Um grande movimento, uma pessoa totalmente nova que, às vezes, vai entrar, né, na sua vida, tipo um aconselhamento, não sei o quê. Mas, muitas vezes, sabe o que ele me pediu primeiro? Primeira coisa que o Senhor me pediu para acontecer resultados diferentes, ele falou, começa a acordar no horário diferente. Só isso. Comecei a acordar no horário diferente. Eu comecei a coar o café num horário diferente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Cada uma sabe o que é. Cada uma sabe. Entendeu? Hoje eu não consigo, eu não tenho digestão para assistir um programa de televisão que eu assisti antes, em 2019. Não estou falando nada contra. Quem gosta, gosta. Eu estou falando que a mudança de hábito foi tão grande que não me concebe mais algumas coisas que eu fazia antes, que para mim era totalmente inofensivo. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Então, assim, coloca diante do Senhor, assim, ó, às vezes é bom até colocar num papel, né? Lista aí a sua rotina. O que você faz? Acordo geralmente, tal hora, tomo café tal hora, arrumo isso, aí não sei o quê, vejo não lá, até a hora de você dormir. Passa uma semana, você vai vendo assim, aí você vai conseguir visualizar no papel, de segunda a sexta, em uma semana, aonde estão os seus loops de hábitos rotineiros que te levam aos mesmos resultados. Aí você vai começar a visualizar, opa, isso aqui, cara, há quantos anos que acontece isso aqui? Que eu paro para ver essa novela, que eu não sei o quê. E aí você começa a mapear. Porque muitas vezes a gente fala, mas fica tão no abstrato que a gente fica achando que igual o gênio da lâmpada, que ele vai vir, mas vai mostrar assim, ó, uma tela pra gente. Não, faça você a sua tela. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Então, ali você vai começar, ó, a traçar. Você vai ter visualização prática, gente, prática. A palavra que a Dani falou hoje, agir. Ao nome do livro do Paulo Vieira, quem conhece? Tem poder quem age. A oração tem poder? Tem poder. A oração é orar e ação. Então, tem poder quem age. Eu só queria deixar isso aí, porque foi algo que aconteceu comigo e que fez toda a diferença. Então, fica aí uma sugestão de tarefa lançada aí para vocês essa semana. Ai, deu pau aqui. Voltou. É porque meu marido veio me servir uma água, graças a Deus. Estava morta de sede. Então, é isso como a Sui falou, é você levantar os hábitos, né, diários, isso faz uma diferença enorme, viu? Eu até mudar a minha Bíblia, mudar de Bíblia, né? Ir para uma rotina de uma Bíblia diferente, muda completamente seu resultado. Você já vai ler um versículo de uma maneira diferente da que você leu o ano passado. Então, agora a gente vai trabalhar seu livramento. Seu livramento foi forte demais para mim. Foi. Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui, que ele deixou a porta aberta, e aí a porta vai bater. Peraí, tá? Vamos lá. Seu livramento é algo que também é muito forte e trabalha a questão do o pecado te aprisiona. E hoje, enquanto eu orava, eu via muitos maridos aprisionados, dentro de prisão mesmo, e com correntes, quando eu orava hoje meio-dia. E o pecado faz isso com a gente. Ele tira a gente da vida
para viver a morte. Às vezes a gente pode estar até aqui no natural e não tá visualizando o que está acontecendo lá. Mas o pecado, ele nos aprisiona sempre. Nós temos que clamar ao Senhor para pedir liberdade. Libertação. Né? Por isso que tem os cultos de libertação, né? Olha, hoje vai ter um culto de libertação. Por quê? Porque a pessoa está aprisionada. Só pode ser liberto quem está preso. Isso é fato. Então, você vai para o culto de libertação é porque você vai orar por alguém que está preso, ou você mesmo está presa em algum lugar. E parece que tem mulheres que elas não conseguem visualizar essa prisão. Elas andam muitos anos, caminham, seus maridos também, mas elas não conseguem visualizar que o pecado, ele nos aprisiona. E a gente já trabalhou isso aqui em outras aulas. O pecado, ele vai te seduzir. Primeiro tem a sedução pelo olhar, né? Você olhou, cobiçou, seduziu, caiu. Isso é muito real. E tem mulheres hoje, e eu vou ser muito enfática com isso, sabe? Tem mulheres hoje que estão, assim, entraram na pornografia. Mulheres viciadas em pornografia. Eu já peguei algumas. Aprisionadas nisso. E o marido não sabe, não sonha em saber, e está destruindo com a vida delas. É um pecado, assim, da imoralidade sexual, que é o que mais aprisiona homens e mulheres, né? E é muito forte. Pode falar, Sueli. Vou falar de outro, né? Que eu estava aprisionada, tá? Do transtorno compulsivo alimentar. E esse é tão comum, muitas vezes, quanto esse que a Dani acabou de falar, só que ele é muito velado. Porque, teoricamente, assim, não se vê tanto malefício quanto esse que a Dani citou, né? Que é tão descarado. Mas quantas pessoas, homens e mulheres, eu estou falando de mim, estava aprisionada na compulsão alimentar, transtornos alimentares. São rotas de fuga e são uma das mais comuns. Comuns que eu digo não é porque é normal, é porque a quantidade de gente que assume esse tipo de rota é maior do que a gente imagina. E isso aprisiona tanto quanto. E, como a gente estava falando ali do hábito, que a Mona Lisa deixou, o gancho, cada uma desses locais, dessas prisões, elas têm hábitos que ancoram um no outro. Um hábito que você tem é uma ancoragem para você entrar naquele outro que te leva àquele pecado que te aprisiona. O que eu citei aqui no meu caso, a questão, por exemplo, da TV, porque um hábito de sentar e assistir uma série, uma TV, ancorava a minha compulsão alimentar. Eu vou sentar, vou mastigar alguma coisa, vou aproveitar para comer, para não sei o quê, não sei o quê. E aquilo desencadeava um loop vicioso, de um mau hábito ligado no outro, que ancorava o outro. Então, eu já abro isso com muita liberdade, Deus me curou disso na alma, no corpo e no espírito, né? E no espírito foi libertação, gente, porque isso é pecado, abre portas no mundo espiritual e aprisiona a gente emocionalmente e espiritualmente. Então, é só um exemplo aí do que foi comigo. É sobre isso, sabe, mulheres? Essa prisão que a gente muitas vezes não consegue visualizar, mas o pecado nos aprisiona. E para você entender um pouco os 7 pecados capitais, tem um filme sobre isso bem antigo. Quando eu era adolescente ou criança, esse filme fez muito sucesso. 7 pecados capitais. É um filme forte, porque ele trata luxúria. A glutonaria está lá também, tá? 7 pecados capitais. Eu lembro que tinha um homem assim, que era muito gordo e no final ele morreu. E como esses pecados levavam a pessoa à morte. Esse filme fez muito sucesso, eu me lembro dele até hoje. Né? Muitos pecados, né? Eu não me lembro de todos aqui, mas 7 pecados capitais que levam você à morte. E precisamos declarar, mulheres, libertação em Cristo, porque só o sangue de Jesus nos liberta. Não tem outro meio.
Não vai ser pela sua vontade ou pela vontade do seu marido, porque você quer, mas porque o sangue de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, é que liberta a gente do pecado. Ele vai levar você, o seu Espírito Santo vai levar, o Espírito Santo dele vai levar você a o arrependimento genuíno. O arrependimento daquilo que te aprisiona, né? Às vezes um hábito que começa com algo maior. Gente, eu vou declarar aqui para vocês, sábado, a pastora Selma ligou para mim, para conversar comigo, para me orientar, me aconselhar, porque ela já é minha intercessora e ela faz esse acompanhamento espiritual comigo, ela também é terapeuta, e ela me acompanha muito nessa questão emocional, porque eu estou lidando com vocês aqui, mas eu preciso também buscar o meu espiritual. Vocês estão pensando que não? Eu estou com uma pessoa assim que está me acompanhando. E ela vinha conversando comigo e liberando algumas coisas na minha vida sobre o meu ministério. E vocês acreditam que eu estava nessa janela aqui, ó? Nessa janela aqui, ó, conversando com ela, no telefone. E tinha um banheiro ali do outro lado, o homem tomando banho, me vendo. E eu disse assim, não vou nem olhar, Satanás, não vou nem cobiçar, vou olhar para o outro lado. Aí fiquei olhando para a parede aqui assim, ó. Minha filha, o inimigo não quer, não. Ele quer desviar o teu foco, o teu olhar, ele quer que você cobice aquilo ali com muita sede, a sua carne precisa. Ele vai dizer assim, ó, a sua carne precisa disso aqui. A sua mente precisa desse reconhecimento que você não tem. Eu posso te dar esse reconhecimento. Eu posso botar você em outros lugares. Basta você se submeter a mim. Aí você sai de um plano de submissão com o Senhor para ir para outro plano de submissão por conta do pecado. Eu lembro que uma vez, e esse testemunho ele é real, eu trabalhava dentro do presídio. Trabalhei 6 anos em presídio. Eu vi muita coisa. Muita coisa que eu sei do mundo espiritual foi porque eu vi ele acontecer ali dentro. Eu fui treinada, fui realmente treinada ali dentro. E o Senhor só me ordenou sair no último dia de contrato. Eu fui advogada, concursada na FEBEM, trabalhei 6 anos lá dentro. Trabalhei num dos maiores presídios aqui de Pernambuco, trabalhei no Barreto Campeiro, só com homem. Nunca trabalhei com mulher, só com homem. E durante muito tempo eu ficava assim pensando, meu Deus, eu vou sair desse lugar, tá chegando o meu tempo. É por isso que eu digo propósito, quando tá no final, é porque o negócio, a corda vai arrebentar, entendeu? Você tem que segurar. Faltando um mês para eu sair desse trabalho, eu trabalhei 6 anos, fugiu um adolescente do presídio. E o diretor do presídio colocou a culpa em mim, porque o menino foi liberado no lugar do outro, com erro. E quando o agente penitenciário foi buscar o menino, saiu outro no lugar dele, e não aquele que eu tinha colocado lá para ele chamar. E aí, resultado, a bola veio para cima de mim, e eu levei um processo administrativo. Mas antes de levar esse processo, o diretor, ele me chamou e disse assim, olha, eu estou com esse ofício aqui na minha mão, e eu posso tirar essa culpa de você. Mas você tem que fazer uma coisa. E eu escutando, porque eu respeito autoridades, mas o meu respeito por ele não era muito bom, não. Ele era muito espírita, sabe? Me perseguia muito. E era aquela oportunidade que ele queria de me aprisionar. E eu já estava atenta, né, a isso. Ele disse assim, se você se submeter a mim, você se ajoelhar aqui, ó, e me pedir para não fazer isso, eu tiro essa culpa de você. Aí eu fui e disse para ele, faça o que o Senhor tem que fazer, porque eu só me ajoelho diante do meu Deus e só me submeto a Ele. Ele sabe que eu sou inocente. Eu vou passar pelo processo todo. E ao final, Ele vai me absolver. Assine e mande. Quanta de nós poderíamos, naquela oportunidade, dizer assim, não, realmente, eu vou me submeter ao Senhor, por favor, não coloque esse negócio contra mim, tal. Ele queria que eu me ajoelhasse. Vocês têm noção do que é isso? E eu me lembrei do profeta Daniel na hora. Daniel não se submeteu. Ele foi lá e continuou orando 3 vezes ao dia ao Deus dele. E Deus o livrou da cova do leão. Eu passei pela cova. Gente, eu passei pela cova do leão. Aquele processo para mim foi difícil responder.
Mas eu não me submeti, porque o salário do pecado é a morte. Eu ia caminhar por caminhos de aprisionamento. Eu poderia estar olhando ali que ele estava me beneficiando. Ele está me beneficiando, vai dar certo, a gente dá aquele jeitinho brasileiro, né? Vamos dar um jeitinho aqui para a gente não levar um processo nas costas. Eu disse, não, assine, faça o que o Senhor tem que fazer, mande este processo que eu vou responder até o fim, e o meu Deus, ele vai me declarar absolvida. Gente, foi dito e feito, passei o mês todinho respondendo processo, foi difícil. Chamaram testemunha, chamaram isso. Você não tem nenhuma testemunha a seu favor, não? Não, não tenho, não. Quem você quiser chamar, aí você chama, pode depor. Esse processo aí, o Senhor vai me livrar. Eu tinha tanta certeza disso, que eu fui respondendo as fases. E, ao final, no último dia de trabalho, a sentença saiu, eu fui absolvida por falta de provas. E eu entrei no ônibus de todos os funcionários que sabiam que eu estava respondendo aquele processo. E eu declarei para eles, o meu Deus me livrou da cova dos leões. E eu estou aqui, ó, de posse de vitória, porque o Senhor, ele é o Deus da justiça. E eu dei um testemunho assim para aquele povo que as mulheres choravam. É isso que o Senhor quer de nós. O pecado sempre vai transacionar com você, ele vai fazer um acordinho com você. Ele vai chegar e vai dizer, olha, isso é para satisfação do seu ego. Olha, isso é para satisfação do seu corpo. Você precisa fazer isso. Você precisa entrar nesse lugar. E daqui a pouco você está presa. Porque você não teve, ó, discernimento. O discernir entre o bem e o mal. Peçam a Deus sempre discernimento. Senhor, me dá o dom de discernimento para eu discernir entre o bem e o mal em qualquer escolha que eu tenho que fazer. Foi uma fração de segundos que aquele homem me mandou ajoelhar diante dele. Foi segundos. Gente, foi muito rápido. Só tinha eu e ele na sala. Só tinha eu e ele. Ele trancou a porta para conversar comigo, para ninguém entrar. Eu já achei estranho, né? Um homem querendo conversar com uma mulher de porta trancada é porque boa oferta ele não tinha. E ali eu vi, com meus olhos espirituais, que ele ia me aprisionar. Veja como isso é, assim, terrível. Pode falar, Mary. Ô, Dani, eu só iria complementar, né? Dizer que, além do discernimento, é sempre não confiar em você mesmo. Porque quando você confia que você pode resistir à tentação, porque você vai conseguir, porque você vai ajudar, porque você vai contribuir, é quando realmente o ego ele acaba sendo transvestido, digamos assim, de uma boa ação e sutilmente, né, como toques de algodão, Satanás realmente envereda você, né, deixa você realmente preso, né, então, através desse teu testemunho, eu vejo assim, que não é apenas a questão de discernimento, mas a questão realmente de se posicionar, de não achar simplesmente que você, pela força do seu braço, você vai conseguir, né? Um exemplo muito forte é o exemplo de José, que a gente sempre lembre do que ele fez, né? Que o que ele fez realmente é alguma atitude que para muitos ia ser uma atitude covarde. Como é que ele fugiu, né? Podendo ali dar um sermão, chamar o chefe, fazer o estardalhaço, né? Ele poderia ter feito mil e uma coisa, mas ele simplesmente fugiu daquele ambiente, porque não era um ambiente para ele. Então, todo ambiente que oferece tentação, em qualquer que seja o nível, ele está mostrando que não é um ambiente para a gente. Então, a gente não deve permanecer. Amém. Completou, né? Glória a Deus, a mensagem foi passada. Completou a mensagem. Realmente, o nosso ego, ele faz a gente achar que a gente pode combater aquilo ali. E a gente não se lança aos pés do Senhor, como eu disse desde o início lá, né? A gente tem que se lançar aos pés da cruz, porque ele, pelo sangue que foi vertido por nós, é que nos liberta, nos purifica de todo pecado. E isso faz parte da nossa caminhada. Sempre vão haver escolhas para nós, entre o pecado que escraviza e a liberdade no Senhor.
E a liberdade no Senhor não é fácil de ser alcançada. É o caminho mais tortuoso, é a porta mais estreita. O pecado, gente, a porta é aberta. A porta entra todo mundo. Entra assim, ó, de bolo de gente. E todo mundo me diz, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é isso. Lute pela salvação do seu marido. Feito tantas aqui estão lutando, em oração. Eu vejo mulheres pararem para orar por isso. Orarem de verdade. Se colocar nesse lugar de oração. Para que o Senhor lave com o sangue dele a vida do seu marido. Eu já vi mulheres que elas deixam assim isso muito... não, eu estou com outras mulheres, eu estou caminhando aqui com as mulheres e eu preciso caminhar nisso. Meu marido não quer saber do evangelho, eu já larguei de mão. Não, filha, não largue de mão, não. Ele precisa de Jesus na vida dele. Do mesmo jeito que um dia o Senhor te alcançou, o Senhor também quer alcançar a vida dele. Pode falar, Mona. Isso é uma das coisas que eu venho há muito tempo orando, né, pelo meu esposo, que ele é desviado, né? Ele se desviou. E assim, ele passou por muitos traumas dentro da igreja, sabe? Que aconteceu. E hoje ele tem uma certa desconfiança quando vai numa igreja visitar. E assim, agora, esse mês, né, que a gente entrou no propósito, parece que foi um mês que só Jesus, sabe? Tipo assim, de guerra mesmo, porque o homem, ele ainda é na igreja comigo, sabe visitar, mas agora o homem não quer nem saber de igreja, sabe? Não quer nem visitar. Eu chamei ele, acho que foi domingo retrasado, ele disse, não estou com vontade de ir para a igreja, não. Aí a gente passou um certo lugar, que foi um ex-líder da gente, né? Aí ele falou assim, rapaz, pense um povinho crente para ser bicho falso, viu? Povo crente. Aí eu dei de mim, misericórdia, Jesus. A gente fica se segurando para não falar nada, sabe? Então, tipo assim, tá certo. É tipo assim, é uma luta, sabe? De oração, de jejum, para que Deus venha mudar essa situação, a mente dele. E eu tô na brecha, né? E não desistir, né? O mais importante é continuar, perseverar. Porque uma hora a água vai furar a pedra, né? E o Senhor é que alcança os corações, é o Espírito Santo que faz a obra, né? A nossa parte é orar. O momento é o Senhor que traz. Dani, mas isso é difícil. Na teoria, isso é muito complicado, Dani. Filha, mas é desse jeito, porque o mundo espiritual não nos pertence. O tempo pertence ao Senhor. Pode falar, Roberto. Não quer falar? Quer falar? Pronto, André. Dani, rapidinho. Mona Lisa, eu te entendo o que você está passando perfeitamente. E hoje eu tenho colocado as minhas orações pedindo ao Senhor para que meu esposo descubra a identidade dele em Deus. Porque quando ele descobrir a identidade dele, que é o que a Dani falou hoje, quando ele se sentir filho, a igreja não vai ser mais um problema. Porque na igreja vamos ter problemas, porque a gente tem problema no trabalho, a gente tem problema com amigos, a gente não vai ter dentro da igreja, porque nós somos pessoas. Então, a partir do momento que a gente entende que nós somos filhas e que somos filhos, a gente entende a diferença disso. Então, hoje eu tenho orado realmente pedindo ao Senhor que meu esposo se coloque num papel de filho, realmente. Ele se entenda como filho de Deus. É isso. Completou também a mensagem, né? Olha aí, o Senhor vai completando nos corações, porque o Espírito é o mesmo que paira aqui, né? E aí o Senhor vai completando a mensagem. É sobre isso. A partir do momento que eu não me sentia filha, como ela estava me explicando, eu ficava insatisfeita de igreja em igreja. O primeiro problema que tinha, eu já queria tirar meu marido também da igreja, dizer, meu filho, vamos embora dessa igreja, para começar a orar para ir embora. Mal tinha chegado. Gente, eu entrei numa igreja, a gente chegou em Brasília, a nossa igreja, o pastor teve que ser colocado para fora. Com 6 meses que a gente estava na igreja. Não é fácil. Igreja não é lugar fácil. Mas a gente tem que entender nosso papel de filha. Nosso papel de filha, a gente vai para a igreja, é para ser ali, servir ao Senhor. Porque o alimento a gente já tem em casa. 7 dias, na semana. O Senhor fala conosco.
A gente vai para lá para servir. Tem gente que sai do culto, entra e sai vazio, porque está indo para lá para se alimentar. Não saio de casa com a barriga cheia. Porque, aquele ditado de mãe, né? Vai para as festas, vai para a festa, vai demorar a sair o buffet. Já vai com a barriga cheia. Você vai para a igreja com a barriga vazia. Chega lá, se a palavra não foi para você, se teve um problema com alguém, teve problema com fulano, aí isso rebate em você, respinga. Por quê? Porque você está vazia. Vai respingar no mais fraco, que vai caindo pelo caminho. Soldado, quando está sem comer, não é o primeiro a cair numa batalha? Pois é, minha irmã. Aí você vai sair de casa vazia e quando chegar na igreja, você vai o quê? Cair. Você precisa ir cheia. E para se sentir cheia, você precisa ser filha, sentar à mesa com ele, ter um tempo com o Senhor. Saber que ele é o Senhor de todas as coisas. Gente, eu cheguei numa igreja que a igreja se dividiu. Vocês têm noção do que é isso? 6 meses, eu escutei uma mulher bater, eu vi uma mulher bater na outra no corredor. A gente chegou nessa igreja para trabalhar em Brasília. E ali, com 6 meses, eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer nesse lugar, Pai? O povo aqui está se dividindo, se degladiando, e o Senhor me tira lá de São Luís para vir para cá. E ele disse, filho, o lugar de vocês é aqui. Não, e aquela guerra acontecendo. E o pastor ainda chegou com meu marido e disse assim, olha, entregue seu cargo, porque eu estou saindo, e aí você entrega também. Ele disse, não, o Senhor me chamou para estar aqui. O Senhor tem um plano comigo nessa igreja. Eu vou continuar aqui. E a gente foi, continuou, foi difícil. O Senhor me deu uma visão. Há 8 anos atrás, enquanto isso tudo acontecia, o Senhor me deu uma visão. E a visão foi que as pessoas iam reconstruir a igreja quando elas dessem um abraço coletivo na igreja. O avivamento ia vir. E eu disse, Senhor, quando vai acontecer isso? Eu sempre esperei por essa visão ali da minha igreja. Sempre esperei, sempre ansiei por ela, porque uma visão vai acontecer num tempo determinado. E sabe quando foi que aconteceu essa visão? Agora, dia 3 de dezembro desse ano, quase 7 anos depois de tudo que aconteceu lá atrás. Se eu tivesse desistido, porque eu estava fraca, mal alimentada, indo para a igreja fraca, eu tinha caído junto. Gente, isso é real. Quando você se alimenta, você transborda. E eu fui transbordando para as pessoas que estavam ali comigo. Vamos continuar, gente, vamos reguer a igreja. O pastor Francisco assumiu a igreja foi se erguendo, foi se erguendo, foi se erguendo. Hoje o nosso pastor, glória a Deus, é um pastor maravilhoso para a nossa vida. É um pastor Davi, é um pastor que me acompanha meu marido. Quantos anos eu não ansiava por isso, né? Por um pastor mais próximo que me acompanhasse ele também. Então, gente, tem coisas que a gente precisa passar nas igrejas. Só que a imaturidade espiritual faz isso, vai deixando um monte pelo caminho. As pessoas vão abandonando a fé. E a gente precisa estar, ó, guardando a fé. Aquela música de Aline Barros. Guarda tua fé até o fim. Aquele versículo do apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Guardei a fé e cumpri a minha carreira. Guardar a fé no coração. Guardar a visão que o Senhor nos dá. Porque os dias são maus. José não teria aguentado. Ele viveu naquele tudo quanto é canto, sendo jogado de um lado para o outro, rejeitado pela família, passou pela prisão. E só depois, quando o Senhor realmente efetuou o perdão no coração dele, foi que ele começou a tudo fluir na vida dele. Então, assim, a gente precisa entender, mulheres, que a gente não pode chegar nos cantos de barriga vazia, porque isso vai fazer a gente cair. Eu não sei para quem eu estou alertando aqui, o Senhor sabe. Mas essa palavra fica para nós hoje, né? E para muitos maridos que abandonaram a fé, porque olharam para as circunstâncias humanas, né? E eu louvo a Deus, porque o Senhor preparou minha mente e a mente do meu marido, preparou o nosso emocional para passar por todo o perrengue que a gente passou do início da igreja, né? Separado. Gente, não queiram ver nada no mundo do que uma igreja dividida. É algo mais triste que existe. As pessoas brigam, elas se degladeiam, o inimigo toma conta da situação. A divisão ela é terrível. A gente precisa ter a compreensão de avançar no reino, cada um com o seu propósito, cada um na sua estação, e continuar avançando, avançando, avançando. Isso é reino, né?
Então, eu deixo aí essa palavra aí para vocês. Vamos orar para a gente finalizar. Estou feliz aqui. A Angélica passou por essa fase lá na igreja. Suelen passou por essa fase lá na igreja. Maria passou por essa fase. Adriana Lobão passou por essa fase. Elas sabem do que eu estou falando. E como liderança foi mais difícil ainda, porque os membros eles não queriam ouvir ninguém. Foi terrível. Sim, foi terrível. Todo mundo que passou por isso ali na nossa igreja sabe o quanto foi difícil. Né? Então, a gente precisa ir para a igreja de mulheres alimentadas. Olha, a gente chega na igreja, né, Sueli? Já feliz da vida, cantando, né? Brincando, porque a gente já veio alimentada. As mulheres, Daniela, Deus não veio tanta alegria no domingo de manhã. Rapaz, só de sair de casa, eu fico pensando assim, só de sair de casa com a minha família inteira dentro do carro, eu já fico feliz. Porque quantas famílias não têm essa oportunidade de sair? Domingo, mesmo indo para EBD de manhã cedo, a rotina do meu devocional sozinha, ele acontece. Literalmente, dia de domingo, eu chego tão abastecida, né, que eu chego na EBD já chorando assim, na primeira bom dia. Glória a Deus. É muito bom. É muito diferente. É muito diferente. Não cheguem até na igreja no domingo de manhã ou domingo à noite, não cheguem desabastecidas, cheguem abastecidas da presença do Espírito Santo. Porque a palavra que vai ser semeada, ela vai alcançar o seu coração de uma maneira especial. Tá, meninas? Então, assim, vamos orar, porque eu quero agora orar pela libertação. Ixi, eu vou até prender meu cabelo aqui. Glória a Deus pelo chamado que tenho de libertação. Né? Já libertei muitas pessoas, assim, endemoniadas. Tenho esse projeto com o Senhor, né? Ultimamente não tenho utilizado tanto, porque com mulheres, as mulheres já chegam aqui, mulheres cristãs, abençoadas do Senhor, mas eu já trilhei longos passos no processo de libertação. Já libertei muitos adolescentes que estavam endemoniados, né? Como aquela mulher ali, a mulher cananeia que tinha a filha endemoniada e a fé dela salvou a filha dela. Né? A gente sabe que os cananeus, naquela época, eles tinham práticas de imoralidade sexual profundas. Eles faziam sexo até com os ídolos, o deus Baal, né? Eles faziam esculturas, ídolos para eles. E eles tinham, naquela época, Jesus, quando passava por ali, eu imagino o coração dele, vendo aquele pecado, e muitas vezes, né, as pessoas que procuravam ele, e ele realmente, assim, dizia assim, porque o Senhor sempre faz a obra, mas ele quer que a gente peça para ele. Ele quer que a gente se renda. Ele quer que a gente confirme, a gente admita o pecado, para ele fazer morada em nós. O Senhor Jesus, ele é tão delicado que ele não invade a vida de ninguém. Ele sempre vai esperar o sim. E a gente precisa orar para que nossos maridos sejam libertos pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por cada marido aqui. Assuma, coloque logo ele na sua mente, no seu coração, as áreas que precisa de libertação. Vá logo pensando aí, para que a gente possa orar por essas áreas. Há determinados vícios, há determinadas áreas, há determinadas decisões que seu marido toma, determinado lugar, muitas vezes de crítica, que não faz ele avançar. A crítica nos paralisa. O medo. Tem alguns maridos que são medrosos em algumas coisas, que não tomam a rédea da sua vida com o Senhor, não conseguem ter ousadia na presença do Senhor. Tem maridos que são muito religiosos, não conseguem sair dessa religiosidade, não conseguem ver o Senhor Jesus como filhos, né? E a gente vai orar também pela libertação, até da religiosidade que precisa. Tá, mulheres? Então, vamos orar aqui. Apresente para o Senhor qual é esse espinho na carne que seu marido carrega. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós viemos aqui essa noite, Pai, te louvar, te agradecer, engrandecer o teu nome, porque só tu, Senhor, és santo, santo, santo. Tu és o Senhor dos exércitos, toda a terra, Pai, está cheia da tua glória. Senhor, enche as nossas vidas, de modo a sairmos desse local
não mais as mesmas, mas com a tua santa presença, Pai. Aquela presença que nos invade, que inunda o nosso ser, que traz alegria, traz gozo da tua presença, traz paz, traz a vida em abundância. Quantas mulheres aqui não conseguem ter a vida em abundância? Porque os seus esposos estão vivendo, Pai, o pecado. Estão aprisionados. Pai, eu vejo homens aprisionados no mundo espiritual, seja por aflições, seja por ansiedade, depressão, Pai. Depressão aprisionando homens. Eu vejo pecados profundos de imoralidade sexual. Eu vejo pecados também, até da glutonaria aqui. Homens que estão aprisionados, homens que são medrosos, e que o inimigo tem aprisionado eles, lançando uma palavra de medo. Não vai, porque isso pode acontecer isso. Não faz, porque pode acontecer isso. Pai, em nome de Jesus, liberta esses homens, Pai. Assim como um dia, Senhor, eu estava prisioneira nesse quarto aqui. Esse quarto, ele era a minha prisão. Quantas vezes eu fiquei presa nesse quarto, Pai? Porque minha mãe me prendia aqui para eu não sair para discipular os jovens. Eu sempre tive sede do Senhor, eu sempre tive sede de ensinar as pessoas, Pai. E eu fiquei muitos anos aprisionada, porque o inimigo sabia que quando eu fosse ensinar pessoas, o Senhor Jesus ia fazer uma grande obra na vida dessas pessoas. E quanto tempo eu fiquei aprisionada aqui nesse quarto, e hoje eu estou aqui nesse quarto ensinando para as mulheres, Pai. Glória ao teu nome, Jesus, porque tu me tirasse dessa prisão. Tu me movesse a sair dessa prisão. E tu és a minha luz. Tu és a minha redenção e eu em ti confio. E neste momento eu declaro, no poder que há no nome de Jesus, Satanás, pega as tuas correntes e tira de uma vez da vida desses homens. Que possam ser correntes quebradas, no poder que é no nome de Jesus. O sangue de Jesus sendo lavado por esses homens. Pai, que eles possam vir a arrepender do pecado. Ter um arrependimento profundo da presença do Senhor. Que eles possam ser constrangidos, saírem envergonhados de terem praticado pecados contra o Senhor. Pai, que teu Espírito Santo convença cada um deles. A gente sabe, Senhor, que é um processo de sair dessa prisão, a gente precisa se convencer, a gente precisa declarar que o pecado não mais nos vence, mas que ele foi derrotado ali naquela cruz. O Senhor Jesus derrotou todo o pecado na cruz. E nós te louvamos, Pai, por esse sacrifício maravilhoso que o Senhor fez por nossas vidas. Não foi em vão. Nós somos constituídas filhas, co-herdeiras do Senhor e tomamos posse disso. Somos filhas e somos co-herdeiras de Cristo Jesus, porque ali naquela cruz o seu sangue jorrou por nós. Sim, Senhor. O Senhor morreu para nos salvar. E nós te louvamos, Pai, pelo teu sacrifício, que nos redimiu da morte, nos deu a vida eterna em ti. Pai, nós confiamos, nós ansiamos por essa vida eterna. E nós assim queremos, nesse momento, clamar, Pai. Liberta também os nossos maridos. Liberta maridos da religiosidade. Tem maridos aqui prisioneiros da religiosidade, fazendo só aquilo que a religião permite. Pai, em nome de Jesus, que esses homens tenham um encontro contigo, Pai. Marque esse encontro no relógio deles, Senhor, para que eles possam se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus e não a uma religião, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por essa visão maravilhosa. Tira homens da traição, Senhor. Tira homens de olhar maliciosos. Tira homens da pornografia, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço libertação a esses homens. Clamando pelo sangue que me libertou. O sangue que libertou cada uma dessas mulheres. Estamos redimidas nesse sangue. E nada, o inimigo, com nenhuma palavra, com nenhuma atitude, vai fazer com que a gente retroceda. Porque estamos aqui para avançar. Porque somos mais que vencedoras nele. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Foi forte. Eu vi alguns grilhões sendo, mas vi alguns ainda em processo de mais devagar, né? De prostração mesmo, tá? Eu vi alguns homens bem prostrados, como se dissesse assim, essa vida já me pertence, eu não consigo sair desse lugar, lá no mundo espiritual, tá bom? Então, assim,
Declarem isso na casa de vocês. Não foi... O Senhor me passou de madrugada orar no Salmo 91 na casa de vocês. Eu nem sabia que a lição era sobre libertação do pecado. Eu nem sabia, não tinha lido ainda. Eu leio, né, antes de manhã. E o Senhor me passou essa instrução. Diga às mulheres que orem, declare o Salmo 91 pela casa delas. Que elas caminhem nessa linha de libertação, sabe? Tem coisas que a gente precisa de libertação no mundo espiritual, quebrar o grilhão mesmo, né? Do salário do pecado e da morte. Eu sei que não é fácil, é difícil. Então, que o Senhor possa, assim, ministrar o coração de vocês de uma maneira muito profunda. Há muita coisa para ser liberada ainda, muita coisa, mas o Senhor vai nos ajudar. Ele vai estar conosco, ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E nós somos herdeiras de Cristo Jesus, né? E ali nós temos que tomar posse disso. O inimigo, ele foge quando a gente toma posse desse lugar. Ele sai, ele bate em retirada. A gente precisa ordenar ele sair. Ordene a saída dele da sua casa. Abra a porta, a janela e manda ele sair, porque ele não tem autoridade de estar ali. Quantas vezes eu já abri porta para ele sair? Sai. E ele pega na luz. Ele pega na luzinha do corredor e fica lá, o demônio, pá, lutando. Aí meu marido, de novo essa luz está dando defeito. Eu disse, pois é. Porque os demônios se materializam em alguns lugares. Às vezes você guarda bibelozinhos em casa que você não sabe nem de quem você ganhou. E você traz aquilo para sua casa, entendeu? Então você precisa ter sabedoria. Sabedoria, até no que leva para casa. Pedir ao Senhor direção nisso. Porque você pode estar atraindo algumas coisas para sua casa. Às vezes brecha que você abre de confusão. Quando você vê muita confusão em casa, muito disse-me-disse, levante e vem, é porque o inimigo está lá, ó, fazendo isso dia a dia, plantando isso devagar, olhando. Pense que os demônios já estão aqui na Terra há muito mais tempo que você, que eles já são ultrajados para isso, para destruir. Então, você tem que lutar com as armas espirituais que você tem. Você não pode baixar as armas. Você tem que lutar com as armas que você tem. Gente, o último testemunho para vocês, porque testemunho edifica, né? Eu lembro que quando eu fui o ano passado fazer a matrícula das minhas filhas, a secretária me ligou e disse assim, olha, a bolsa das suas filhas foi cortada. Eu disse, cortada? Mas essa bolsa foi estava dentro do contrato de trabalho do meu marido. É uma formalização do contrato dele de trabalho. Foi cortada, como assim? Ela disse, foi cortada, não vai ter mais não. Aí eu, quê? O Senhor já liberou isso no mundo espiritual para mim? O inimigo quer me tomar? Não. Aí eu fui na Bíblia, quando eu abri Efésios 6:10, luto com as armas, capacete da justiça, está passando por uma batalha espiritual. Sabe o que eu fiz? Tu pensa que eu fui bater boca com alguém? Fui não. Eu fui orar no muro do colégio. Peguei o carro, saí lá de Águas Claras. Fui orar no muro do colégio. Fiquei lá orando. Arrodeei o muro umas 10 vezes. E eu declarava, Senhor, no poder que é o nome de Jesus. Salmo 91, todinho. E eu com a Bíblia, não. Isso estava chovendo, e eu com a sombrinha, né? Aí, daqui a pouco, lá veio o guarda da igreja. Senhora, a senhora já está nesse muro, já tem quase 1 hora. Está acontecendo alguma coisa? Que a senhora está na chuva e eu não estou entendendo o que a senhora está fazendo nesse muro. E eu orando no muro. Quando deu mais ou menos 1 hora, o Senhor disse assim, filha, basta. Já fiz a obra, pode descansar. Descanse em mim. Quando deu 5 da tarde, saiu ligando um monte de gente para mim do colégio. Olha, a gente quer pedir perdão a você. As bolsas da menina foram admitidas, tudo. Foi um engano, tal, pediu perdão. Eu disse, vai lá se eu fosse bater boca. Tem coisas que no mundo espiritual a gente tem que guerrear. Se as minhas filhas já tinham ganho aquilo, por que perder? Eu parei para pensar, por que elas estão perdendo? Algo está acontecendo. Alguma seta está indo para lá. Então, eu tenho que liberar, tenho que cortar. Então, eu sou muito, assim, diligente. Peço ao Senhor o quê? Discernimento. Discernir entre bem e mal. A gente precisa discernir. E na nossa casa não é diferente.
Às vezes começou um assunto que faz um pum, do nada. Dá uma confusão, pau doido dentro de casa e você não sabe nem para onde vai, nem para onde vem, não sabe nem por que aquilo aconteceu. Às vezes o inimigo pega uma palavra que você liberou no mundo espiritual e ele pega aquilo dali numa brecha e vai-se embora, fazendo confusão dentro de casa. Então a gente precisa, mulher, de direção nisso. Eu vejo muitas mulheres assim perderem o foco, porque elas não entendem o mundo espiritual, elas não entendem o que está acontecendo. E a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. A gente quer botar a culpa em pessoas. As pessoas não vão estar assim, movidas nisso. O inimigo vai usar as pessoas para te afrontar muitas vezes. E você precisa entender que não é contra aquela pessoa. Libera aquela pessoa no mundo espiritual. Ora contra os espíritos que ficam influenciando ela. Tá bom? Então, leiam Efésios 6:10 para vocês costurarem o Salmo 91, dá uma costurada boa. E assim o Senhor, o Deus da paz e da glória, vai estar com todas vocês. Amém? Glória a Deus. Bênção, confirmação, né, Angélica, no Espírito, glória a Deus. O Espírito é o Espírito do Senhor que para aqui. É sobre Ele, é tudo para Ele, tudo para a honra e glória dEle. Porque para Ele são todas as coisas. Para Ele são... Eu resisti muito tempo para de fazer essa mentoria aqui, vai quase 6 meses. Quem me conhece sabe, eu digo, não vou mexer com esse negócio, não. Não vou mexer, não, porque esse negócio vai me dar trabalho no mundo espiritual, é muita seta. Então, até o tempo do Senhor me aperfeiçoar para eu pegar isso aqui, levou um tempo para mim. Eu disse, Senhor, não me deixe entrar sozinha, eu preciso de mulheres intercessoras comigo nisso, porque passar a visão no mundo espiritual, Satanás, ele vem assim, em cima de mim, sabe, com fúria. Com fúria. E eu tenho que ir na palavra, bater na cabeça dele. Mas, para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem me ajudado, e a gente já está chegando ao final. A gente já está chegando ao final. Mulheres, orem pela minha viagem. Eu estou viajando 3 da manhã. Né? Eu estou viajando. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, sim. Eu sou mais que vencedora nele. Ele que tem me guardado todo o tempo, sabe? De livramentos, assim, grandes contra a minha própria vida. Satanás já tentou contra a minha vida umas 3 vezes. De eu ver à beira da morte. De eu ver uma arma na minha cabeça. No presídio. Saindo de uma rebelião. O policial botou uma arma na minha cabeça porque o menino tinha me pego de refém. Então, naquela agonia, o menino me pegou, botou uma faca na minha barriga e ele botou uma arma na minha cabeça. E pior, depois no outro dia trabalhar, né? E eu voltar e eu digo, vamos, eu estou aqui para cumprir uma obra, uma missão, eu vou até o fim. Eu sempre fui muito determinada, né? Então, isso me ajudou muito, mas eu tive que passar por muitos... Eu fui muito aperfeiçoada ali dentro. Eu precisava daquele tempo lá naquele presídio para enfrentar as batalhas que hoje eu enfrento aqui com vocês e não ter medo de me jogar no mundo espiritual e ir lá e batalhar pela vida de vocês em oração, sabe? Mas não é fácil. Eu já passei por muitos perigos de morte mesmo, mas eu sempre entreguei minha vida para Jesus, porque eu sei que a gente só vai na hora que Ele determina. Ele nos livra da morte, né? O livramento, né? Então, queridas, eu vou lá, porque eu vou terminar de arrumar minhas coisinhas, vou encher o carro agora, vou encher de mala, orem por mim, a viagem é difícil, é longa, 2 dias na estrada, não é fácil, mas o Senhor está conosco todo o tempo, né, e eu vou chegar na minha casinha, e vai ser um tempo também de descanso, tá, para mim. E na terça-feira, última aula, vamos nos despedir, fazer um culto lindo aqui, engrandecer o nome do Senhor e saber que Ele tem cuidado de nós. Um beijo, amo vocês. Vou tirar aqui a gravação. Amém. Obrigada, Karina. Amém, Jana.